Hoje estamos aqui na cidade de São Ludgero. Estamos aqui para trazermos mais um relato e contarmos a história dos 85 anos da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, que tem como pastor presidente pastor Roberto Ovailer. E a Igreja Assembleia de Deus, ela está situada na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues, que leva o nome de uma das pioneiras da Assembleia de Deus em Criciúma. É a Igreja Assembleia de Deus em Criciúma, mais conhecida como a Igreja do Relógio. E hoje estamos aqui para entrevistar uma equipe, né? Hoje nos surpreendeu. Chegamos aqui, tinha uma equipe para contar a história da Assembleia de Deus. Por quê? Porque São Ludgero foi atendido por um período de tempo pela cidade de Criciúma. Então, nós vamos estar aqui conversando com o irmão Laudir da Silva e também a irmã Adelina da Silva, que foram os filhos, são os filhos do pioneiro aqui da cidade da Assembleia de Deus. Então, é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês e dizer, só agradecer pela disponibilidade de vocês estar aqui para atender, para contar um pouco da história. Muito obrigado à Igreja de Criciúma, em nome do nosso pastor presidente. Agradece vocês por o carinho que nos atendeu aqui, eu, o pastor Marcos Floriano e também o presbítero Anderson da Silva, que estamos realizando esta parte da história da Assembleia de Deus de Criciúma. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ouvir o irmão Laudir também trazendo as suas palavras iniciais aqui para nós contarmos da história de Criciúma. Muito bem, Pai do Senhor Marcos, né? O Anderson, é um prazer e imensa, né, de escolher nós para fazer um relato dos pioneiros de São Ludgero, né? Está aqui, somos filhos dos pioneiros, né? E está aqui a minha irmã Adelaide, e está aqui as filhas do missionário que ganhou o Pai para Jesus, que é a Edna Schlickman e a Terezinha Schlickman, que estão aqui para relatar esse assunto muito importante e que nós tanto esperávamos por isso. Estava no meu coração há muitos anos de pensar em fazer um livro disso. Já comentava muito, acho que um ano lá atrás eu conversei com a Edna e falei sobre o assunto dos nossos pais, que às vezes desses livros aqui, que tem uma história do município, mas só que não tem história do cristianismo. Então assim, isso foi muito, Deus trabalhou com isso, porque a gente queria que acontecesse isso, porque o cristianismo parece estar baixando e o mundanismo crescendo. Então assim, nós temos que valorizar o nosso cristianismo na nossa cidade. Então é uma alegria, né, de atender vocês. Tirei o dia hoje para praticamente amanhã para a gente fazer esse relato a nosso pioneiro São Ludgero. Nós estamos aqui também com a irmã Edna e a irmã Terezinha, que são as filhas do missionário Raulino e Lorena, que chegaram aqui nesta cidade e começaram a evangelizar, ganhando as primeiras almas. O missionário Raulino, vocês lembram qual o ano que ele aceitou Jesus, qual a cidade, da onde, quando chegaram aqui na cidade de São Ludgero? Pastor, para nós é essa honra também de participar desse relato e trazer também um pouquinho em memória, né, do nosso pai, nossa mãe, como eles vieram trazer o evangelho dessa cidade maravilhosa, que a gente agradece a Deus, né, porque somos raízes daqui. Na época em que o pai e a mãe eles foram através de a busca de serviço em Correia-Pinto, que fica próximo à Laje, e eles tinham o meu irmão, que na verdade ele é o pastor também, né, que foi já na Assembleia de Deus, o Adalto Schlickman, e ele, quando nasceu, ele nasceu com uma doença
E era muito grave essa doença, e eles não tinham cura. E ele foi, o pai e a mãe foram apresentar o padre, né, para fazer um benzimento, uma reza por ele, porque a medicina já tinha desenganado ele. E neste relato, o padre orienta eles e diz assim, ó, tem um crentes aí que oram pelas crianças, né? Então, através desse milagre maravilhoso que Deus fez através da nossa família, foi onde que esse irmão Antônio, que era vizinho do pai, ele chegou e disse assim, ó, primeiro eu vou orar para vocês aceitarem Jesus. E na questão de ele fazer essa oração, ele disse assim, eu oro por cura, mas primeiro eu vou orar pela salvação. Vocês têm que aceitar Jesus primeiro. E quando ele começou a dizer isso para o pai ficou renegado, ele não aceitou essa fala na hora. Ele disse assim, eu nunca vou revogar o meu catolicismo, devido eu sou batizado e a gente não pode fazer isso, porque quem fizer isso vai para o inferno. E nisso o pastor, o irmão Antônio, que era vizinho na época, ele disse assim, aonde está escrito isso? E quando ele falou esse relato, o pai disse assim, não, gente, não lê a Bíblia. Por uma questão, que quem lê a Bíblia fica louco. Eles tinham essa ideia disso, né? E então ele disse assim, então tá, eu vou mostrar para o senhor que quem aceita Jesus não vai para o inferno. Só vai ter um caminho, que quem aceita Jesus vai para o céu, que é o caminho que é Jesus. E depois eu vou orar pelo seu filho, e ele vai ter um milagre. E naquele momento o pai então aceitou Jesus pela oração, e depois aconteceu um milagre. Ali 10 meses o Adalto começou a recuperar forças, e o pai e a mãe entregaram a vida deles inteira para Jesus. E quando eles aceitaram Jesus e viram o milagre, que através de um padre orientando eles para aceitar Jesus, eles vieram para cá, para São José novamente, né? Os nossos avós são todos aqui, e começaram a falar pro meu tio Gabriel, né? Que a gente fala tio por causa que a minha mãe é irmã do tio Gabriel. E começaram a dizer que eles iam para o inferno. A fala deles era essa, né? Se eles não tivessem através de Jesus e servissem a Deus de maneira diferente, né? Então, assim, o relato mais interessante é que eles viveram os milagres em nossa família toda, e a minha mãe foi uma mãe de muita oração. Então, através da oração dela, meu pai muito impulsivo, né? Devido a um alemão desses, né? Que a gente sabe, da raiz de forte, mas tiveram um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus foi onde que expandiu o amor tão grande e a transformação na vida deles, que vieram a São Lugero e começaram a todos os nossos parentes, né? Foi um pouquinho do lado do pai, né? O tio Ivo também, que na época começou a levar os jovens aos encontros, que daí na época não tinha igreja em São Lugero, e o meu tio começou aí, né? Com o Kombi, com o carro que ele tinha, ele levava as pessoas que aceitavam Jesus para Criciúma, né? E esse relato é muito interessante, que o tio não parou. A partir do momento que ele aceitou Jesus, ele já foi levando outros e outros nesses lugares, né? Então é muito interessante, né? A gente sabe que o Evangelho transforma. E uma pergunta, o seu pai, o irmão Raulino, vocês lembram da data que ele aceitou Jesus em Correia Pinto, né? Isso, foi em 1970. 69. Não, 71, porque na época, 70 o Adalto nasceu, ele estava em questão de 10 meses, né, em 1970. 1970. E quando chegaram em São Ludgero? Foi logo, eles vinham fazer as visitas, né? Então, assim, entre 1970 e 71. 70 e 71. Nesse período não tinha igreja ainda. Não tinha igreja nenhuma e não tinha nenhum evangélico. Eles eram todos católicos, apostólicos romanos. Aí o primeiro a aceitar Jesus foi Gabriel da Silva. Gabriel da Silva, né? Isso. Que é o seu pai, né? E ali começou a evangelização aqui na cidade de São Ludgero. Casa e parentes, e foram se reunindo, né? A família, um na casa do outro, fazia o culto familiar, e daí o pai já estava sendo instruído lá, né? Pelo sobreiro, né? Fazer o culto familiar. E daí começou a se reunir na casa do tio e fazer o culto familiar ali, e depois continuou o tio levando para as igrejas mais próximas, né? Que era Orleans, Criciúma, e esse era
relato deles. Uma outra pergunta. E vocês têm lembrança de algum relato da primeira igreja construída? Quem doou o terreno ou quem comprou aqui em São Ludgero? Sim, eu vou passar essa parte para o Valdir, que na verdade foi o pai dele. Tá, vamos lá. Aqui em São Ludgero, pastor, quando o pai ficou crente quando o tio Raulino ganhou o pai para Jesus, aí a minha irmã, a Adelaide, já tinha 8 anos de idade. Eu, quando o pai aceitou Jesus, eu tinha 8 meses de idade, e o pai aceitou Jesus em praça pública, em Braço Norte. Ele veio evangelizado pelo tio Raulino. O tio Raulino já tinha implantado no coração dele, porque o pai era muito amigo dos padres aqui. O pai era festeiro, o pai era um homem que ele fazia terno, ele era alfaiate. E o pai era muito chegado aos caras grandes. O pai era de amigo deles. E quando o pai aceitou Jesus, e daí o pai foi saindo bem devagarzinho do rebanho deles. Porque o Raulino já tinha implantado, o tio Raulino, ele já tinha implantado no coração dele que a gente, quando a gente sabe mais uma história, porque a gente tinha muito para correr a pinto na época, quando eu era solteiro, estou com 51 hoje. Então, assim, a gente lá, quando tinha 14 anos, eu ia com a Adalto para lá, e o tio Raulino contava muita história do pai e do pai dele, porque os dois eram muito amigos. Antes de eles serem casados ainda, já eram amigos. Sim. Já eram amigos. E daí aí o tio Raulino casou com a irmã do pai, e daí aí ficaram mais amigos ainda. E a tia Lorena. Então, aí o pai, na época, aí foi se afastando um pouco do povo, só que daí quando precisava do quê? Do batismo, né? Para ser um crente de verdade, com os outros, já precisava do batismo, para ter comunhão e tal. E o pai foi aprendendo aquele jeito simples do evangelho. Só que quando o tio Raulino pregou para o pai, ele pregou palavras duras, um João Batista praticamente. Ele assim, ó, que converte porque senão a cobra fuma. E tinha um jeito muito, o linguajar deles. Eles eram alemão, né? O linguajar meio duro. Então, assim, até nem vou contar uma história aqui que é meio pesado, né? Mas assim, só que foi, e aquilo botou na mente do pai. E botou na mente do pai, o tio Raulino, eu sei que o tio Raulino chegou lá da Serra, chegou na casa do pai, e o tio Raulino chegou e disse: Gabriel, eu aceitei Jesus, e eu vim aqui, veio de ônibus, né, do estado de chão, muito longe, corre a pinto aqui. E nós temos muito amigo, e eu quero vir aqui falar desse Deus que eu aceitei Jesus para ti, como curou meu filho, e eu quero que tu aceita o mesmo Deus. E outra coisa, se tu não aceita, tu vai direto pro inferno, meu querido. Ele botou o pai no inferno no instante. Foi assim uma história meio cruel, né? Só. E eu vim aqui fazer minha parte. E tu, se tu não te converter, tu tá um palavrão, tá entendendo? E pegou isso de um jeito simples, o pai encaixou aquilo na mente. E pai, aí começou, aí o pai um dia foi pro Braço do Norte. Daí a mãe ficou crente, porque a tia Lorena falou pra mãe, pregou de um jeito diferente. Daí tinha a tia Bila também já, quem ganhou a tia Bila para Jesus foi a própria irmã dela também. A tia Bila já começou a evangelizar a mãe. E a mãe era uma mulher, até ela sabe explicar mais, a mulher meio vaidosa, e a mãe não queria muito saber de Deus, mas daí a tia Lorena conseguiu ganhar a mãe para Jesus, depois a mãe falou para o pai, como escutou, eu tinha 8 meses de idade, até tem uma foto também nisso, que eu posso depois encaminhar para vocês lá. Eu tenho guardado essa foto em casa. E o pai foi em Braço Norte, em praça pública, o pai aceitou Jesus, em praça pública, eu tinha 8 meses de idade, estava no colo dele. Foi feito um culto evangelístico na rua, na pracinha onde era a rodoviária, e antigamente até hoje ainda tem essa figueira está lá ainda até hoje, então você deve ver que ele no culto embaixo da figueira, aceitou Jesus, e dali em diante o ministério começou a evoluir, Deus trabalhou, Deus começou a abençoar o pai, as coisas foram andando, e quando o pai aceitou Jesus,
Eu também tenho, nisso eu tenho uma história de fé nisso, velho, do meu pai, porque eu também tinha 4 anos de idade, acho que a Adelaide também pode relatar isso aí, eu estava doente também no hospital, 4 anos de idade, e eu tinha que passar por, o médico pediu para fazer uma cirurgia, de bexiga na época, tal. Só que daí o pai criou aquela fé do tio Raul, que curou o filho também. E daí a minha irmã, a outra minha irmã que está nos Estados Unidos, a Preta, ela estava cuidando eu no hospital, cuidando de mim no hospital. E daí, o que a minha irmã fez? A minha irmã me roubou do hospital à noite, tirou e se jogou, se trouxe ele embora. E daí o pai, aí veio, até na época eu sei que a gente gurizão, mas só que a gente sabe, veio o hospital atrás. Por que o pai chegou, não, meu Deus vai curar ele. E até hoje nunca passei por cirurgia mesmo. Estou com 51 anos, 4 anos de idade não. E assim, e a fé começou a crescer nisso. Eles acreditaram pela fé e a coisa começou a acontecer. Aí meus pais, na época, daí a família foi crescendo. Essa aqui, a Adelaide aqui também tiveram um livramento de morte muito grande. Elas, aí depois elas tiveram... a conversão do pai também trouxe muito a parte delas. Porque elas pegou fogo nelas. 3 irmãs, ela foi mais que mais atingiu, a Adelaide. E a outra nos Estados Unidos atingiu um pouco, essa outra que está aqui também quase igual a ela, mas a outra era mais bebê, essa aqui tinha 2 aninhos de idade. E daí você trouxe mais o pai para perto de Deus, através da vida delas. Então, assim, e o pai começou o quê? Os médicos falaram para o pai que teve médico que adotou elas para cuidar delas. Adotou, como é que é o nome dela? Doutora Edésio adotou elas para cuidar na casa delas, porque a queimadura foi muito grave. Então, assim, foi um acidente muito grande na época. Então, assim, aí o pai começou a se envolver mais no evangelho, começou mais a ajudar as pessoas, ter mais amor. Deus começou a prosperar o pai materialmente, porque aqui é uma colônia, era muito fraca na época, muito pobre. O povo aqui era pobre. Então, assim, aí deu aquela enchente de 74, piorou mais ainda. Devassou a cidade, a cidade ficou muito pobre, e daí o pai continuou. O pai era alfaiate que não dava mais conta de sustentar a família, porque nós temos 8 irmãos. O pai não conseguiu mais sustentar tanta família, porque o pai alugou terras. E daí o tempo passou, o pai foi Deus, foi a bênção do pai, o pai começou, e o pai foi ganhando os crentes para Jesus. Aí a mãe ganhou a irmã Delina, depois a mãe ganhou a irmã Dulce do Moinho. Aí depois o pai ganhou que foi mais A irmã Mercedes. A irmã Mercedes, que é viva ainda hoje. Ela tem, eu creio que eu era gurizinho, ela tem uns 45 anos também de fé, que mora aqui no Morro Tiro, essa mulher. Assim, então, o evangelho foi crescendo dessa forma. E o pai, Deus prosperou o pai. E a família do pai, na época, quando o pai fez uma safra de fumo, para plantar fumo, e era proibido. Na época eles falavam que crente plantar fumo não pode. Mas só que daí o que estava dando dinheiro na época? Aí o pai, e Deus começou a prosperar o pai. E daí quando o pai, ele fez um voto a Deus, eu me lembro que eu como criança, eu sou padre dos penúltimos, aí eu sou terceiro de baixo para cima. Nós temos 8 irmãos, e daí eu peguei, e eles botavam nós fazíamos tudo doméstico em casa. Elas, minhas irmãs, a outra cantava também, essa aqui canta muito também na igreja. E então, assim, e o evangelho em casa, a glória de Deus descia na casa do pai. E pensa numa casa mesmo, vai botar nós culto doméstico, oração, era fazer nós orar, direcionar. A mãe, se a gente chamasse um nome, a mãe chegava e dizia assim: ei, vai lá no quarto, dobra o teu joelho. Nunca me esqueço uma vez, eu tinha um gurizinho, uns 4 anos de idade, 5 anos, sei lá. Eu chamei de nome, eu sei que a mãe só vai lá, pede perdão. Existia um livrinho, antigamente, que quando falava um nome, ao coração do homem, tava assim, aí chamava um nome, entrava um sapinho. Aí depois chamava outro nome, entrava uma cobrinha. Se não pedisse perdão, aquele mal já ia ficando, aglomerando e enchendo cada vez mais, o pecado ia. E a mãe disse assim: não, tem que ir lá pedir perdão. Tem que orar, pede perdão para Deus, que falou. Pede perdão. E assim, era uma doutrina na casa.
era um caminho, para ver que nós temos 8 irmãos. Eu louvo a Deus pela família delas, que não tem um desviado, não tem, todos eles servem a Deus. Todos. Isso é privilégio. A família Chilique, um deles, é que não tem, do mais velho, os 2 pais já estão em memória, o pai e a mãe já estão em memória, mas assim, estão tudo na igreja servindo a Deus. Neto, netinho, é uma graça de Deus. Isso é o maior privilégio. A família Chilique, aqui dentro do Adalto Chilique, o pastor Adalto, não tem, é um privilégio. A nossa família hoje está, quem está mais na igreja hoje é eu, aí tem outra irmã minha, tá, de Florianópolis e tal, os outros estão mais fracos, mas toda a vida o pai levou nós, enquanto o pai e a mãe estiveram vivos, sempre cobrando nós, fica na presença de Deus, não sai. Era uma regra também. E aí o evangelho do pai, o pai fez um voto a Deus e disse assim, se Deus me abençoar este ano, eu vou comprar um terreno e vou doar para a Assembleia de Deus. O pai pegou, ali onde hoje é a avenida ali perto do Semalanche, esqueci o nome agora. Eu mesmo faço ali, esqueci o nome da rua agora, esqueci o nome da rua. Como é que é o nome da rua ali do Semalanche, para quem é? Antônio Chilique. Não tem assim. Antônio Chilique. Rua Antônio Chilique. Tem Antônio Chilique. Na realidade, é por causa dos teus avós, o Chilique. É verdade. Até eu na câmara que estava comentando sobre a situação desse tempo. Aí o pai ganhou, fez uma safra boa, a safra foi mesmo assim extraordinária. O pai veio na cidade, o pai comprou 2 terrenos, nunca me esqueço. O pai comprou 2 terrenos, o pai doou esse para a Assembleia de Deus, hoje onde é a sede nossa ali. O pai comprou outro terreno para o falecido Moa. E daí o pai pegou e vendeu o do Moa para ele, mas o Moa, na época, eu sei que ele se apertou, mas meu pai já tinha o amor de Deus, não precisa pagar mais nada. E o da Assembleia de Deus ele pegou, ele doou para a igreja, passou para a igreja. Por causa disso que eu digo assim, a igreja foi registrada em Tubarão, ela foi na época, em 1981, quando o pai doou o terreno, já pertencia a Tubarão. Então já era um pouco meio... uma parte dependeu para Criciúma no começo, eu sei que em 63, Lauro Mila vinha até nós. E depois então quando o pai jogou esse terreno, já era parte de Tubarão. Então, assim, em 63 já existia. Mas, tipo assim, já existia, assim, mas só que o povo já não vinha, porque não tinha crente ainda. Então, Lauro Miller vinha atender aqui, fazer culto. Orleans atendia. Pastor Lorival Galvani, ele também vai relatar uma parte muito boa dessa área, porque é o conhecimento dele do pai. Porque também na época, quando o pai ajudava Orleans, porque o pai ajudou Orleans também. Nossa, Brusque do Sul, aquela região ali, o pai congregou em um tempo em Orleans, porque aqui não tinha, nós dependíamos para Tubarão. E daí ficava longe, e nós congregávamos lá. E daí eu sei que Criciúma, aí onde o Orleans usava o pai, nós íamos para os cultos, para encher um caminhão de gente, nós íamos os cultos na sede, no tempo que a igreja antiga de Criciúma ali, aquelas congregações, quando começou a crescer, a alavancar Criciúma, o pai também ajudou lá, nessa área. Só que no terreno já não foi cadastrado em Criciúma. E foi cadastrado em Tubarão. Porque eu me lembro que passou o Chutes. Passou o Chutes, que na época passou o Chutes, que o pai doou a parte do terreno já foi cadastrado em Tubarão. O pastor Chutes estava em Tubarão na época, né? Mas tem alguma lembrança de que quando vocês estavam em Orleans, a família estava lá em Orleans, e Orleans ajudando aqui, que Orleans pertenceu a Criciúma, ela só emancipou de Criciúma, né? Então, ela sempre pertenceu. Era uma congregação de Criciúma. E aí, eu sei que na época também teve esse ajutório em São Digério. Antes, assim, mas só que não tinha crente. Aí, quando o pai ficou crente, o pai começou a estar lá. Lembra de quem era o obreiro, o dirigente de Orleans? O primeiro foi o... Na época que vocês foram, que o seu pai estava lá ajudando, congregando, e eles estavam vindo. Ele foi obreiro em Lauro Miller
As filhas são vivas ainda, as cantoras lá. Ah, como é que é? Ele vinha muito aqui em casa do pai. Nossa, eles vinham ajudar o campo aqui. Eles iam ajudar o campo se unia e ajudar o pastor Ivone Galvani. Foi um desses que vinha ajudar o campo. Sim. Mas ele teve os antes também. Depois de 15 anos antes, 10 anos. A gente queria saber que na época, isso foi em 73. É. 73, então. E daí a gente queria, era importante essa informação para a gente saber quem era o dirigente que estava Lá em Orleans, né? Porque Orleans era uma congregação de Criciúma que ajudava aqui em São Ligério. Mas tem lembrança de qual era o pastor presidente de Criciúma na época? Eu sei que esse pastor, ele foi para uma amiga na época, ficou muitos anos lá. Pastor Antônio Moraes. Pastor Antônio Moraes. Ele foi também recomendante mesmo. Antônio Moraes, ele já morreu também, né? Sim, já faleceu. A filha dele não cantava. Sim. Nossa, o pai ajudou muito, assim, a pobreza, porque daí Deus abençoou muito o pai, e o pai ajudava, aí o pai foi para a agricultura, o pai plantava melancia, batata, que for. Nossa, os irmãos dali, o pai mesmo era de caixa, o pai, Deus prosperou o pai de uma forma de ser abençoado, o pai ajudava. Deus plantou no coração do pai, e os filhos vieram e abençoar também. E porque seria importante a gente lembrar do dirigente e do pastor, né? Por quê? Porque essas datas são importantes, que a gente vai fazer uma análise dessas datas para ver se bate e que Sim. Então nós temos muitas informações. E então na época de 73, lembra qual o pastor presidente? Dá uma olhada, Anderson, por favor. Qual o pastor presidente que estava em Criciúma? Pastor presidente de Criciúma na época, não me lembro. Como é que é, pastor? Fazia uma sede, ele era do pessoal do pai. E lembra quando... O Felipe era muito pegado a ele, né, dele. Eu sei que no velório dele, nós fomos no velório, o Felipe disse assim, o Felipe Sequeira falou assim, Deus, e os dons dele? Para quem vai esses dons dele? Porque um é muito usado no Deus, passou o presidente na época, né? Daí o Espírito Santo falou assim, o dom dele eu estou te dando. Era pastor Arthur Montanha, não? 73? 73. Ou era pastor José Vieira? Não, Vieira já era 84. O pastor Nilton. Nilton dos Santos, Nilton. Da conversão. O Nilton. O pai. O pai dele. Pastor Nilton, que foi presidente por 20 e poucos anos da convenção. Ele ficou aqui até em 76. De 73, né? Ele assumiu em 72. 72. Ele ficou 4 anos em Criciúma. Isso é registrado em ata. Isso aí a gente tem o registro porque a gente tem documento. Por isso que essas datas que O pai do deputado Ismael. Sim. Eu sei que na época já o Ismael Então ele já era O missionário veio para cá. Tá. E assim, o importante também a gente relatar a data que foi construída a primeira igreja, nesse terreno que o seu pai doou para a igreja. Foi em 81, né? Mas quando começou a construção lembra? Qual o ano? Se foi no ano seguinte, no mesmo ano? Como procedeu isso? Eu sei que a conversão dele foi em 1974, em novembro. Braço a público, a conversão, que ele aceitou Jesus na época. Aí depois, o tempo passou, a igreja, porque tipo assim, aonde foi construído que ele doou, ele já tinha as congregações antes.
Era lá em cima do Alombinha aqui, que ele tinha comprado uma casinha do falecido Dom Pedro, Pedro da Roça. Ah, também tem a Maria, Fazia nas a casas Maria daí eu. Zapelini, e é filha que dirigia, o pai dela não sofreu. Sim, eram feito culto nas casas, mas antes de ele comprar Mas era uma igrejinha. e doar o Essa terreno, igrejinha, essa tinha uma igrejinha. tinha, era os banquinhos tudo assim, até era, a janelinha era baixa, o simples banco, o pai fez assim de tábua até pregado na janela, assim, pregava o sarrafinho do lado, aqui na parede, uma taubinha aqui para nós sentar. Nunca me esqueci. Então essa era a primeira igreja que teve aqui em São Ludgero, da Assembleia de Deus. Na realidade, meu pai alugou aqui, ó, essa rua aqui, ó. Aqui o seu Frogêncio. Tá, era uma alugada aqui. Nessa rua aqui, ó. Isso em 74, 75? Isso, 75 por aí. Isso, Meu pai não gostava de. Pessoal, era assim, seu Frogêncio. O pai alugou um porãozinho embaixo. Tá. alugou o porãozinho, e aí, como ele era muito amigo do pai, ele aceitou. E ali ficou um tempo ali, depois ele foi lá pra cima, pra Banda da Gruta. Também foi alugado lá. Na Gruta é isso que é a igrejinha do Dom Pedro. Isso. Era alugada também. Dali o pai não gostou mais, aí meu pai disse, não, aluguel a gente não precisa pagar, vamos fazer, cuidar do pai. Vamos comprar esse terreno. Ah, tá. Então, antes de comprar o terreno, as duas eram alugadas, então. Sim. Não eram próprias. O pai comprou e botou, fez igrejinha. Comprou de Dom Pedro, fez a igrejinha. Ah, sim. Tá, e daí depois, aí foi construída a igreja no terreno. Isso quem vai contar certinho dessa igrejinha velhinha para vocês é em Araranguá, o Monjo Sil. Araranguá, no Maracajá, onde você mora. Tá bem velhinho já. O Monjo Sil foi obreiro dessa igrejinha velhinha. Tá. Passou Jussi. Tá jubilado. Tá jubilado, isso mesmo. Acho que a mulher dele faleceu agora. Faleceu faz uns 3 meses. Muito amigo do meu sogro em Maracajá. Tá, então, a igreja, dali em 81, a igreja já pertencia a Tubarão. Dali em diante, e para trás, ali no começo, Oliana ajudou. Tá. Aí o pai ia ajudar, e aí eles iam ajudar o pai ia ajudar lá, e Oliana, Sim. de Perecil, Campo de Perecil. Então, de 81 para frente, a história já é Tubarão. Então, a nossa história, contar a história dos 85 anos de Criciúma, é para trás. Tá, então eu vou perguntar para vocês, nesse período, vamos colocar entre 73, que foi na época que o seu pai veio evangelizar como missionário e ganhou o Gabriel para Jesus. E nesse período de 73 a 81, vamos considerar esse período, que Criciúma atendeu um pouco antes até, mas vocês lembram de um relato de perseguição? Sim. Que marcou, que a gente pode deixar registrado na história, num culto, na igreja, porque naquele tempo a gente era comunista, era os evangelistas, era os protestantes, a perseguição era muito forte, né? Era muita resistência ao evangelho. Então, e principalmente uma cidade de origem aqui, que nem é São Ludgero. Vocês lembram de um fato que marcou, que vocês têm lembrança na época do pai, do tio, aqui em São Ludgero que... Sim, na época foi o seguinte, assim, ó, o pai, eles mandavam uma carta, o pai parava, ele botava o corneta e fazia muito barulho. E daí, aqui é um vale. Hoje já saiu os prédios, mas era um vale. Aí, os domingos à tarde, eles pegavam e iam fazer o culto a livre. E daí, o que acontece? Indo aqui no seu Frogêncio, aí acontece, eles pegaram e mandaram uma cartinha pro pai. Mandaram, Gabriel, para com isso aí. E mandaram para os outros, para com isso aí que nós vamos acabar com o culto de vocês aí. Porque o padre não queria perder os fiéis, porque estava crescendo o negócio. E era poucas pessoas na cidade, entendeu? Não tinha, hoje a cidade. Hoje é a
A cidade nossa aqui, hoje nós temos 16 mil habitantes, e naquele tempo não tinha 1.500, perto de alemão, não aceitava o evangelho. Para se converter, eu me lembro, eu não sei como é que se converteu bem o tio Raulinho. O pai se converteu porque saiu daqui, né, para Correia Pinto. Mas quando ele teve internado, um padre foi visitar, que era daqui, meu pai teve internado em Florianópolis e o padre estava visitando, deles, Schlickmann. Daí a gente falando de Deus, ele disse, eu não acredito que ele é evangélico, porque não pode, porque eles faziam um compromisso de nunca se converterem, né, de nunca mudarem de religião. Ele disse, não, eu não acredito, ainda mais Schlickmann não vem com essa que ele se converteu. Eu digo, não, é crente, firme em Jesus, mudança de vida, deixou dos vícios e é uma bênção. E foi Perseguição. A perseguição. Tem tanta história, se a gente for começar a capturar, né? Pelo menos uma assim, mais marcante que a gente deixar registrado na história. Nós estávamos no jardim da igreja católica, que o pai fazia o pessoal, levava para uma ali, né? O pastor Damásio na época. E eu lembro que daí eles mandavam nós parar e jogaram pedra em nós. Jogaram pedra na árvore ali. Aquela ali foi marcante na minha vida ali. Muito. E daí também teve, aqui em São José também, que daí eles faziam com os meus irmãos ali, que eles mandavam cartilha, que eles não queriam que o pai continuasse com o evangelho aqui. Mas o pai lutou por nós temos aqui, né? Temos bastante, mas a história, olha, coisa bem linda, mas a gente tem que tentar relembrar muito passado que a gente passou um bocado também. Eu lembro que uma vez chegou um cara lá em casa, ficou marcante na minha vida. Eu estava ali, eu acho que uns 11 anos para 12 anos de idade. Chegou um amigo que ele ia revoltado com meu pai e os vizinhos, se não votaram na época, que gostavam muito do meu pai e teve os vizinhos que se afastaram do meu pai. Aí ele chegou na mesa do meu pai era alfaiate, né? Ele bateu com o facão assim na mesa do meu pai. Disse assim, quer dizer que Deus se tu virasse crente, nós podemos agora te dar um tapa na cara? Daí o pai ainda brincou com ele, disse assim, não, eu posso receber um tapa na cara, eu posso ser crente, mas o meu facão aqui não é, ele botou em cima da mesa, aquela história. Aí o pai bateu em cima da mesa, opa, seu Gabriel, tudo bem aí. Então tem coisa assim que ficou muito marcante, mas o meu pai lutou bastante, e eu lembro também na época ali, que era o último ano que eu não queria ajudar mais o meu pai, mas eu estava se passando um pouco no fumo, ele ficou 8 anos. Daí o pai disse, não, eu quero dar uma igreja que eu não quero que dê de aluguel. Aí eu lutei com ele até o último ano e eu trabalhei com ele. Daí ele disse, pai, agora não quero mais. Aquele ano eu lembro também, daí foi bom. Ele disse, se a safra fosse boa, como existia ali, que fosse, desse bem, o pai ia comprar um caminhão para carregar os clientes para tudo quanto é lado, e comprou essa mexidinha na época, né, tinha novinha ainda, e fez a casa nova. E depois o pai pegou e deu a igreja ali, né? Então ajudou também a construir tudo junto. Deu naquele ano, todos os anos, todos queridos ali, todos faziam 3 mil quilos. E naquele ano nós fizemos 8 mil quilos. Então, debateu o São José, foi ali, nossa, todo mundo dizia, meu Deus, como é que o Gabriel fez tanto peso e nós não fizemos nada? E era o mesmo tanto de pés que a gente produziu, não sei quantos mil pés ali, né? Foi o mesmo tanto. Então, meu pai arrasou aquele ano assim. E foi de Deus mesmo, porque meu pai, ele prometeu, fez um propósito com Deus, e de 3 mil quilos todo mundo fazia, 4, meu pai já queria assim, 8 mil quilos. Foi muito... Nossa, Nós estamos contando a história da Assembleia de Deus de Criciúma, dos seus 85 anos. Temos como nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ovailer. E hoje estamos aqui na cidade de São Ludgero, aqui contando um pouco dessa história linda da nossa amada Assembleia de Deus. E eu volto a perguntar agora para vocês de um milagre nesse período, vocês já contaram um testemunho do pastor Adalto, das irmãs, mas um testemunho que aconteceu em um dos cultos, de um milagre que vocês presenciaram, ou seu pai contou que presenciou, de uma cura, de uma ressurreição, alguma coisa que marcou, para a gente deixar
até mesmo na história da Assembleia de Deus aqui em São Ludgero. Vocês lembram? Tem uma lembrança de uma cura, de uma libertação, de alguém? O pai foi de imediato, ele fumava, né? Mas o pai, quando ele aceitou Jesus, ele fumava muito. Então, a partir do momento que ele aceitou Jesus, foi eu já digo um milagre, né? Porque deixar de fumar na hora, ele parou na hora de fumar. E através do milagre também da vida do irmão, e eu também, né? Quando eu era criança, teve um ataque de verme, de lixa, né? E na época não existia cura. Então, todas as crianças que aconteciam isso, eles já diziam, vai morrer, e a mãe até disse assim, afasta ela de mim, que eu estava já também, né, de dieta, e nesse período ela disse assim, leva lá para o irmão Admiro, que foi também o pioneiro lá, manda orar, entrega na mão de Deus, e foi ali que Deus restaurou também a minha vida por um milagre desse. E eu acredito que Deus ele transforma, né, a partir do momento que você se dedica uma devoção a Deus, a fé, em todas as partes, em todo o ângulo, né, você vai vendo milagres no dia a dia, né? E como foi relatado também, né, na nossa família ali, né? Então, o milagre maior hoje é a gente ver a nossa família toda servindo a Deus, né? Então, assim, a gente sabe que as outras coisas que Deus nos dá, em cura, em libertação, é um presente de Deus, né? Mas o maior valor é esse, né? É todos estar servindo a Deus, né? Então, acredito nisso. Pastor, Sim, fica à vontade. Aconteceu um milagre em São Ludgero. Deus tem guardado aqui todos praticamente crentes. Passa pelo vale da sombra da morte, mas tem que ter cuidado. Deus cuidou muito dessas áreas, assim, pessoas cancerosas, Deus tem feito milagre. Eu estava infartado, morrendo no hospital de Orleans em 2017. Eu já sou um milagre, porque o médico chegou e disse para minha esposa assim, ó, teu marido está entrando em óbito, o sangue dele está coagulando, não está andando no corpo, os órgãos dele estão separando. E a Preta ligou, minha esposa ligou para o pastor na madrugada, e 2h15 da manhã. E ela botou o telefone no ouvido, meu corpo não conseguia reagir, porque tu escuta, mas não consegue, parece que o corpo está todo mundo, não consegue reagir. E eu escutava eles falar. E ela ligou para o pastor 2h15 da manhã. Quando ela liga para o pastor, eu escutei a voz, ela botou o telefone no meu ouvido, disse assim, eu escutei a voz dizer assim, Deus, eu repreendo a morte vai embora agora, há poder no teu nome, Jesus. Eu repreendo, peço vida para ele agora, em teu nome, Jesus. Se eu te sirvo, eu quero te dar vida para ele agora. Eu senti um gelinho aqui, pastor. Vai ser um gelinho tipo cataterismo. E veio até hoje. Aí, resumindo, os médicos fizeram o primeiro exame, 3 vezes infartado. Segundo exame, às 4h pouca da manhã, voltou tudo normal. O médico olhou, ele tirou o sangue de volta, mandou para o laboratório, voltou nada infartado. O médico disse, agora não estou entendendo. Aqui tu está infartado e aqui tu está... Mas eu não vou te liberar. Mandou ir para Florianópolis fazer uma cintilografia. Fiquei 12 horas numa máquina. Só apareceu no meu coração em 2012, porque eu tive uma ameaça de infarto em 2012, ficou a sequela. Mas o resto que Deus fez, assim, foi tremendo. Eu já sou milagre. Então, assim, ó, Deus cuida de nós, Deus leva nós, porque às vezes a gente quer ser uma ovelhinha meia... Foi, daqui a pouco Deus dá uma seguradinha, né? E coisa vai. Mas, tipo assim, ó, mas um milagre que aconteceu de São Ludgero, que é fato e verídico, você falar, com o Domiro da Justina, o nosso ex-prefeito. Milagre aconteceu na vida dele em 2014, quando uma madrugada eu tinha disputado uma eleição com os filhos deles e ele, na época, brigou comigo. Ele reinou comigo e eu fiquei quieto. Como diz a minha irmã, levar um tapa na cara, tem que deixar, daí levar outro e tal. Eu creio que tem que ser dessa forma, né? Não tem que levar um tapa e depois querer bater de novo. Aí ele criticou eu, mano. Aí chegou a madrugada, o Espírito Santo me acordou, 4 horas da manhã, isso, nunca me esqueço. Julho de 2014, frio. O Espírito Santo me acordou e disse, te levanta, vai orar pelo seu Domiro.
eu disse, eu perdi o sono que eu não, isso eu testemunhei na rádio de Aliança, só olha como é que é o negócio. E quando eu disse, Deus, eu não vou orar por ele, não vou. E aquele de volta, vai orar por ele. Eu não sabia que ele estava internado, sabia que estava acontecendo nada com o seu domingo. E eu peguei, e daqui a pouco, terceira vez, te levanta para orar por ele, frio. E quando eu disse que eu não ia orar, meu coração disparou. Tipo uma arritmia. Eu, ai meu Deus, e Deus começou a gerar os pés e comecei a me apavorar. Eu disse, ai meu Deus do céu, o que vai dar aqui? Me apavorei na hora. Eu disse, Deus, então se é de ti mesmo, acorda minha esposa agora e manda dizer para ela, a mim, mandar eu ir orar. Aí eu peguei, me acordei, aí ela me acordei, ela se acordou. Do nosso quarto, no banheiro, eu fiquei, quando ela foi pro banheiro, era um dia muito frio, eu peguei o cobertor e botou ainda. Disse que estava dormindo, né? Aí daqui a pouco ela veio do banheiro de volta, ela entrou embaixo do cobertor, bateu o cotovelo na minha costela. Ela se cheira. Eu disse, foi, por que tu não te levanta e vai orar? Eu disse, ai meu, tem que orar mesmo. Aí peguei, dobrei meu joelho, me enrolei no cobertor, fui orar. Quando eu comecei a orar, Deus me mostrou a porta, 116. E quando essa porta abre sozinha, essa porta eu começo a olhar a cortina tipo essa ali, mas ao contrário. Cremezinho, foi olhando assim, tipo a filmagem, Deus mostrando. De repente eu vejo um senhor, uma mulher e um senhor, eu olho daqui a pouco o senhor no meio de uma maca, assim, com aquele negócio todo cromado, oxigênio, tudo, um monte de coisa no rosto e tal. Tá aqui assim no chão, um balde. Eu disse, meu Deus, o que é isso? De repente, fiquei quieto, me voltei para a cama de volta. E ficou eu e Deus. Daí eu falei para o Senhor assim, Deus, se é para ti, se for para mim em tal lugar, que eu não sabia qual é o hospital, que não estava nada, amanhã às 9, isso é uma sexta-feira, amanhã às 9 horas da manhã, eu quero o pastor Adalto em casa, que era o do dela, o pastor Adalto. Aí, 9 horas da manhã, no outro dia, ele chegou lá em casa. Ele tinha um Celtinha descendo, aí daqui a pouco eu olho, 9 horas da manhã, no sábado, ele chegou lá em casa, chega, eu quero que tu vá lá no Camacho comigo, agora buscar a mudança do meu sogro, para nós trazer para São Diego. Daí eu disse, não, vamos lá. Daí eu falei para ele, daí foi eu, o Adalto e o Edson, irmão dele, nós três. Aí na estrada eu falei assim, ó, vamos passar num hospital para nós, e o pastor Adalto na época é nosso pastor presidente. Aí vamos passar no hospital aí, mas eu nem sabia qual é o hospital. Vamos passar no hospital, falei. Aí fomos. Aí eu saí daqui, eu só ia em Deus, em pensamento que Deus tinha mostrado na noite, nem o Adalto, ninguém sabia de nada. Tá? O negócio ficou secreto em Deus. E fomos. Chegou no Braço Norte, não tem impressão de Deus. Será que é aqui no Braço Norte? Eu disse, mas não, acho que não tem UTI, tipo UTI, e fomos. Chegou um trevo de armazém, e daí tal. Nós sabíamos que era meio-dia e pouquinho. Aí tá, cheguemos em Tubarão. Cheguei em Tubarão, daí eu perguntei, eu cheguei na portaria embaixo, daí eu, o pastor Natal, eu disse assim, eu queria visitar a Dona Dona Justina. Daí ela falou assim, a Dona Dona disse, não, mas vocês não podem. Aí tá, olhou nos livros, porque no tempo ainda não era computador, era no livro. Aí olhou, ficou diferente. Daqui a pouco estava no último livro, eu fazia uns 30 dias que estava internado. Aí ela falou assim, olha, vocês não podem ir, porque vocês não... Ele ontem foi reanimado 3 vezes e não temos condições de fazer visita para ele. Aí, tá, daí eu disse, não, mas não, é que eu sou político, vereador, e o pastor nos queria fazer uma visita para ele. Aí ele disse, então fala com o médico. Daí ele foi lá, falou com o médico, daí deu autorização para eu. Quando nós chegamos lá, o mesmo jeito que Deus mostrou na noite, mesmo tipinho. Aí, eu conversando com a família dele, eu perguntei assim, como é que está aí na saúde dele? E o pastor Adalto estava conversando com ele. Assim, ele tirou um pouco a máscara e estava cansado. E cansado, falava, e eu só conversando com a família e prestando atenção no Adalto conversando com ele. Aí, quando o Adalto foi orar por ele, daí eu falei assim, Adalto, antes de tu orar, eu queria falar algo que aconteceu essa noite lá em casa. Aí cheguei para ele, cheguei no seu Donito do lado da maca, assim, onde ele estava, naquele leito. Eu disse, seu Donito, aconteceu assim essa noite. Eu não queria orar para o Senhor, não queria orar.
e de repente me acordei para orar. Aí eu contei a história que eu contei para vocês. Quando eu falei isso para ele, o Espírito Santo falou assim: filho, bota as tuas duas mãos na perna dele agora que eu vou curar ele agora. Botei a mão nas pernas dele, gelado assim como fosse. E ele branco, a barriga desse tamanho, bem inchadona, as perninhas magrelinho. Eu disse: meu Deus, vou morrer. Porque o médico tinha disso, tinha animado, quer dizer, o câncer tinha dominado ele. O câncer de próstata foi. Aí tá. Aí nós pegamos, e daí aí falei para ele no planinho. Quando comecei a orar por ele, eu senti Deus curando ele na hora. Assim, vermelhando ele. Aí quando acabei de orar por ele, acabei de orar pelo seu menino na oração ali, o Espírito Santo disse para ele que terça-feira vai ter alta para embora. Terça-feira teve alta. Hoje o homem tem 93 anos, está ali vivo, tá? E ele não é crente ainda. E eu questiono uma vez com Deus, por que esse homem não é crente? Foi o prefeito nosso, muitos anos atrás, ele foi 3 vezes prefeito da cidade. Ele disse: está ali vivo, pensa no homem, quer dirigir ainda, quer dirigir. Deus curou ele, fez uma obra tão grande na vida dele. Então, assim, isso em 2014. Então, foi uma data muito tremenda. Eu digo para o Senhor: se Deus, como é que pode? Ainda ontem de manhã na escola bíblica dominical, eu disse: Senhor, como pode a vida da gente? Porque eu disse: Senhor, o que adianta mais essa terra? Nada disso não vamos levar mais, se não fosse a pegatinha agora, porque o teu arrebatamento está tão próximo. Às vezes é verdade mesmo. Vocês podem analisar o mundo, não tem mais. Aqui dentro, isso aqui é uma corja, isso aqui, vereadores e tal, isso aqui quem pode mais chorar menos. Tu acha que o diabo, ele quer que eu esteja aqui como cristão, aqui, debatendo um projeto que tem projetos horríveis para aguentar? Tá feio o negócio. Então, assim, nós vimos que as coisas estão piorando. E nós, isso aqui é privilégio de nós hoje relatar, filhos de pioneiro, nós queremos levar o evangelho para frente e brigar pela obra do Senhor. Eu fui conversar com um senhor de 72 anos, sabe o que ele falou para mim? Ele cheirou. Jesus, ele passou na terra, é uma missão que ele teve. Olha que o senhor de 72 anos falou para mim. É uma missão que ele passou. Ele passou os 33 anos dele, viveu, morreu, acabou. Isso já era, já deu. Nós vamos morrer, acabou, se deu. E o mundo está indo assim. Eu disse: não, nós temos uma alma para dar conta perante Deus. Nós temos uma alma para isso, nós temos que prestar conta perante o Senhor, meu querido. A morte não é assim, porque é igual um animal. Não, nós temos, por causa disso, o céu e o inferno. Aí eu questionei para ele assim: Senhor, só que você sabia o dia que nasceu? Daí ele: não. Tu sabe o dia que tu vai morrer? Nem tu querendo te enforcar agora, tu não sabe a hora que tu vai morrer teu minuto. Queira o Senhor saber, existe o céu e o inferno, nós temos que dar conta perante Deus da nossa vida perante Deus. Daí ele assim: tem razão. Eu não sabia o dia que eu ia nascer, eu não sabia o dia que eu ia morrer. Então ele já ficou em dúvida o negócio, já começou. Então, assim, esse tipo de coisa que nós temos que debater o Evangelho. E eu fico maravilhado assim, de ainda ontem de noite, o Senhor, obrigado por estar aqui dentro da casa, te servindo, pedindo misericórdia todos os dias para a gente conseguir viver. E é uma alegria de a gente poder estar aqui relatando, né? Nós temos visto ainda do que aquilo que aconteceu lá atrás da nossa vida, dos pais dela, deles estar sendo livre tudo a Deus, de todo o coração, nossa família. Eu sei que a nossa família também está embaixo das orações. Eu disse: Senhor, dia da culto em Braço Norte, em Gravatal, Deus falou assim: não te preocupa dos teus irmãos, nunca me esqueço. Falou assim: eu cuido de todos. Então, assim, eu creio que vão estar servindo a Deus com a gente também, né? Eu sei que é momento, vem, fraqueza e tal, mas tipo assim, não estão afastados do mundo, não, isso acabou, não, é fraco, falho, quer não ter força, mas são tudo gente que praticamente só falta né? Adelaide louvava muito a Deus, cuidava daquele negócio de ser social, de ajudar a obra do Senhor, de tremendo, né? E a igreja precisa de tipo de gente para estar ali para ajudar, para se declarar. Hoje está só mais. Às vezes eu estou ali no culto, estou me lembrando: cadê meus irmãos? Cadê meu. Entendeu? Isso a gente vai se. Como é que eu dizer assim? Se entristecendo, porque não vejo eles na igreja. Então, mas eu sei que Deus está no controle de tudo isso. Amém, graças a Deus. Nós estamos aí ouvindo relatos e chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu queria deixar para vocês agora as considerações finais, se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, quiserem fazer os agradecimentos. E foi muito produtivo
as informações que nós obtemos aqui nessa entrevista, e só temos que, em nome do nosso pastor presidente, agradecer vocês pelo carinho que nos trataram e pela disponibilidade, como já falei, de ter nos atendido. A gente sabe que a vida hoje é muito corrida, mas nós estamos aqui contando a história de pioneiros, homens que se sacrificaram sua família, deixaram um legado, homens e mulheres que iniciaram o trabalho aqui nesta cidade, em São Ligério, lutando, trabalhando e fazendo que a Igreja Assembleia de Deus chegasse aonde chegou, por causa destes homens, e por isso nós estamos dando ênfase a esses homens e mulheres que em saudosa memória já se encontram, mas deixaram esta marca registrada, essa história registrada, para que hoje nós possamos desfrutar e dar continuidade à Assembleia de Deus, tanto em Criciúma, como estamos contando a história de Criciúma, ou em todo o país e o mundo onde existe uma Assembleia de Deus. E nós louvamos a Deus por este momento tão maravilhoso, que eu considero essas pessoas no passado como heróis da fé, que enfrentaram a fúria de religiosos, de políticos, de homens bravos, e pelo amor ao Evangelho, por amar a palavra de Deus e ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, isso nos dá o prazer e a honra de estar fazendo esta entrevista e também nós contarmos esta história que vai ser de muito útil na vida e na edificação das pessoas que lerem a história da Assembleia de Deus. Então, deixo aqui as considerações de vocês, os agradecimentos, vocês fiquem à vontade. Pastor, mas só uma coisinha que eu esqueci de comentar, eu comentei outro dia com você ali, é sobre quando o pai foi atacado mais, a Adelaide falou sobre pedras, isso aí teve muitas vezes, o pai sofreu um tempão mesmo, resumo tudo rapidinho, mas o pai conseguiu ganhar um policial para Jesus, tal de João Polícia, porque assim, o pai começou a sofrer demais ataque, eles passaram para pedra, de repente já não é mais pedra, começaram a atirar na corneta, e assim o pai foi para a oração, Deus salva a polícia para alguma coisa para nós, ajudar nós, porque ia pedir proteção para a polícia não ia dar, então assim, porque a polícia era a chegada dos padres, então assim, o que aconteceu? Daí o pai pegou, e o pai começou a fazer campanha, ganhou de São João polícia para Jesus. E o que ele fazia? Quando saiu os cultos, porque não tinha igreja ainda, que era na praças, e o que o pai fez? O pai, ele ia com o fusquinha da polícia, ele ficava na frente, sentado no capô, no Fuca ali, e onde começou, a obra de Deus começou dessa forma mais tranquila, e foi começando a melhorar o cristianismo de São Ligério. Mas então, obrigado então, pastor Marcos, né? Por essa, né, que nós temos em mente poder falar, né? Por isso, mais ou menos, porque faz muitos anos e peguemos também o Covid e esquecemos um pouco. deu um pouco de amnésia, mas temos aí para poder ajudar. Se precisar mais de alguma coisa, a gente, né? As fotos, a hora que precisar também, né? Obrigado por esse momento tão especial, né? E que Deus possa abençoar vocês ricamente, que consiga fazer esse livro. Se acontecer que os livros também puder incluir todo esse detalhezinho nosso, né, da história do pai dela, botar junto, puder nos ajudar e para nós divulgar que São Ligério. É muito importante esse livro na história de São Ligério, né, que é muito importante aqui. Eles fazem livros só... A sociedade aqui só faz livro deles. Botar crente no meio aqui nós somos meio discriminados ainda. Pô, aqui a gente tem que dar uns tapas da mesa aí para o negócio melhorar. E então mas é um privilégio de atender vocês aqui com maior alegria, né? E disponibilizaram de estar aqui também nessa segunda-feira, primeiro dia da semana, dos trabalhos delas, tiraram os seus tempos para estar aqui para atender vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Tá bom? Também vou fazer meus agradecimentos
e agradecer e parabenizar pelos 86 anos, né, que a gente tem uma honra, né, de estar participando desse momento, fazendo parte dessa história, né. Acredito que o Evangelho é a coisa mais maravilhosa que quando entra nos lares e nas famílias, né, é um legado que eu digo que nossos pais deixaram, porque para nós é inestimável, né. A herança espiritual é algo transcendente, né, a geração e a gratidão por essa fé que compartilharam para nós, né, que hoje nós já estamos passando aos nossos filhos e nossos netos, né. E é um testemunho de amor e de união e da família, né, que continua, né. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, estar nos dando essa oportunidade, né, e é uma honra estar colocando nossa história junto com a da Assembleia de Deus, que fez parte dos nossos primeiros passos de fé, né. Então, para nós é uma honra e uma alegria de estar nesse momento com vocês. Muito obrigada, pastor. Também quero agradecer a pastora, a vocês, por estar colocando também essa história, né, no livro. E agradecer, né, também aos pioneiros, né, que através deles, né, como diz a Bíblia, né, que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que espero. E se não fosse a fé em Jesus, hoje nós não estaríamos aqui contando essa história. Então, estamos felizes e muito agradecidos a Deus por o que Ele faz e por ouvir esses relatos, né? E vamos ler e ver através do livro, né? Ouvir e ler esse livro e estamos muito agradecidos por tudo. Muito obrigada. Pastor, eu também agradeço muito, né, de vocês saírem lá de Criciúma e aqui, né, vocês fazer esse livro com meu pai, que para mim é um orgulho muito, muito grande, cara. Eu nem tenho vontade até de chorar, porque lembrar do meu pai eu sinto muita saudade. Então, é um prazer muito, muito grande. Agradeço muito vocês por fazer isso com meu pai aqui, no livro, uma recordação que nós vamos ter muito, muito grande para a nossa velhice também. Mas muito obrigada de coração. Nós estamos, então, encerrando a nossa entrevista aqui na cidade de São Ligério para contar os 85 anos da Assembleia de Deus em Criciúma. Queremos agradecer toda a família Silva e a família Schlickman, né? E nós louvamos a Deus, que Deus abençoe vocês. É o nosso desejo e nosso pedido a Deus que continue abençoando a vida de vocês, a família, o lar, que Deus possa fazer vocês prosperarem sempre na vida material, na vida espiritual, na vida física, que a boa mão de Deus esteja sempre sobre vocês e aonde estiver um membro da família de vocês, que o exército de anjos esteja sempre acampado para guardar todos vocês. Muito obrigado a você que está nos assistindo e que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família e um grande abraço em nome de Jesus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.